Minha filha se casou com o filho de um milionário, e todos diziam que eles eram o casal perfeito. Mas quando eu peguei o buquê e encontrei um bilhete dentro que dizia: "Mãe, por favor, me ajude", eu simplesmente fiquei paralisada. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o buquê cair no chão de mármore do salão. Rosas colombianas brancas, importadas, perfumadas, envoltas em fita de cetim que custava mais do que meu salário de aposentada. Mas não era a beleza das flores que fazia meu coração bater descompassado. Era o pedaço de papel minúsculo que eu acabara de encontrar escondido entre os caules. Letra da minha filha. Apressada. Desesperada. "Mãe, por favor, me ajude." Olhei ao redor. 400 pessoas bebendo champanhe francês de R$ 800 a garrafa. Lustres de cristal bacará pendendo do teto como lágrimas congeladas. Garçons de luvas brancas servindo canapés em bandejas de prata. E ali, no centro do salão, minha Júlia, vestido Elie Saab, véu de 3 metros, sorriso que não alcançava os olhos, dançando valsa com o marido. Bernardo Távora, herdeiro de império, filho de milionários, o genro dos sonhos de qualquer mãe. Só que naquele momento, com aquele bilhete queimando entre meus dedos, eu percebi. Nem todo sonho é o que parece. Às vezes, é apenas um disfarce bonito para o pior tipo de pesadelo. E se você está me ouvindo agora, preciso que entenda uma coisa. Esta não é apenas a história de um casamento. É a história de como uma mãe descobriu que sua filha estava presa numa gaiola de ouro. E de como eu, Carmen Alves, professora de matemática aposentada, viúva há 12 anos, moradora de apartamento de 2 quartos em Perdizes, decidi virar a mesa contra gente que tinha dinheiro, poder e nenhum escrúpulo. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu voltar um pouco. Porque para você entender o peso daquele bilhete, precisa conhecer toda a história. E eu prometo, cada palavra vale a pena. Antes de continuar, se você também já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia provar, se já teve que engolir humilhação em silêncio por amor a alguém, inscreva-se no canal, porque histórias como a minha precisam ser contadas, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Meu nome é Carmen Alves. Tenho 68 anos, cabelos grisalhos que insisto em prender num coque porque me lembram minha mãe e uma cicatriz no dedo indicador de quando cortei cebola apressada na véspera do aniversário de 15 anos da Júlia. Detalhes bobos, eu sei, mas são esses detalhes que fazem de mim quem eu sou, uma mulher comum, de carne, osso e histórias que ninguém vê quando passa por mim na rua. Passei 35 anos ensinando matemática em colégio estadual na zona oeste de São Paulo. Acordava às 5 da manhã, preparava a marmita, pegava 2 ônibus até a escola. Voltava de noite com pilhas de provas para corrigir na mesinha da sala, sempre com uma xícara de café requentado ao lado. Não era glamouroso, mas era honesto, e me orgulho disso até hoje. Conheci meu marido, Alberto, numa festa junina da igreja em 1978. Ele era torneiro mecânico, mãos grandes e calejadas, sorriso tímido. Casamos 6 meses depois numa cerimônia simples, bolo de chocolate da minha tia Zélia, vestido que minha mãe costurou à mão. Não tivemos lua de mel. No dia seguinte, ele voltou para a oficina e eu para a escola. Mas éramos felizes. Daquele tipo de felicidade silenciosa que não precisa de muito para existir. Júlia nasceu em 1990, num parto que durou 14 horas e quase me levou junto. Mas quando colocaram aquele pacotinho chorão nos meus braços, eu soube que tudo tinha valido a pena. Ela tinha os olhos do pai, curiosos, determinados. Desde pequena, era daquelas crianças que perguntavam por quê, para absolutamente tudo. Me enchia de orgulho e de exaustão ao mesmo tempo. Criamos ela com pouco, mas com muito amor. Não tínhamos dinheiro para viagens ou roupas de marca, mas ela nunca passou fome, nunca dormiu sem um beijo de boa noite, nunca estudou sem que eu estivesse ali ajudando com o dever de casa. Alberto trabalhava dobrado para pagar a escola particular.
Dizia que educação era o único tesouro que ninguém podia roubar. E ele estava certo. Em 2013, tudo desmoronou. Alberto começou a emagrecer, perder o apetite, reclamar de dores nas costas. Quando finalmente o convenci a ir no médico, já era tarde. Câncer no pâncreas. Estágio avançado. 5 meses depois, eu estava vestida de preto, segurando a mão da Júlia no velório, tentando não desabar na frente dela. Ela tinha 23 anos, acabara de se formar em administração e estava perdendo o pai. Os anos seguintes foram uma névoa. Eu me agarrei à rotina. Escola, casa, contas. Júlia conseguiu emprego numa multinacional, área de compras. Começou a ganhar bem, melhor do que eu jamais ganhei. Quis me ajudar com dinheiro, mas eu recusei. Sempre recusei. Não queria que ela sentisse que tinha obrigação. Ela já tinha dado tanto só por existir. Júlia se tornou uma mulher linda, não só por fora, cabelos castanhos lisos, olhos expressivos, corpo esbelto, mas por dentro, gentil, responsável. Sonhadora. Trabalhava muito, saía pouco, vivia entre escritório e casa. Eu chegava a me preocupar. Filha, você precisa viver, namorar, curtir sua juventude. Ela sorria e dizia que estava bem assim, que ainda não tinha encontrado ninguém especial. Até que encontrou. Ou melhor, até que ele a encontrou. Era uma noite de quinta-feira, outubro de 2023. Júlia chegou em casa com um brilho diferente no olhar. Sentou comigo no sofá desgastado da sala, segurou minha mão e disse: Mãe, conheci alguém. Meu coração deu um pulo. Finalmente, minha filha estava se abrindo para o amor de novo. Depois de tanto tempo focada só no trabalho, ela merecia ser feliz. Merecia alguém que a fizesse sorrir do jeito que ela estava sorrindo naquele momento. Ele se chama Bernardo, ela continuou, os olhos brilhando como eu não via há anos. É gerente comercial na empresa parceira da nossa. Inteligente, educado, engraçado. Ela falou por 20 minutos seguidos. Eu só ouvia, sorrindo, sentindo aquele calor de mãe que vê a filha feliz. Não tinha como saber. Não tinha como imaginar que aquele nome, Bernardo Távora, seria o começo da maior dor que eu veria minha filha passar, e que eu, de alguma forma, teria que salvá-la de um buraco que ela ainda nem sabia que estava cavando. A primeira vez que vi Bernardo Távora pessoalmente foi numa sexta à noite, 3 semanas depois daquela conversa no sofá. Júlia tinha me avisado no almoço. Mãe, hoje vou levar ele para jantar em casa. Quero que você conheça. Passei a tarde inteira numa ansiedade nervosa. Limpei o apartamento 3 vezes, troquei a toalha da mesa, fiz lasanha, a receita que Júlia amava desde criança. Coloquei meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu tinha, passei batom. Queria causar boa impressão. Queria que ele visse que minha filha vinha de uma família de bem, mesmo que simples. Quando a campainha tocou às 7h30, sequei as mãos no avental e fui abrir a porta com o coração acelerado. Bernardo estava ali, alto, cerca de 1,85 m, terno cinza impecável, sem uma ruga, sapatos de couro italiano que brilhavam sob a luz fraca do corredor, cabelo castanho penteado para o lado com gel, perfume caro que eu não saberia nomear, mas que tomava conta do ambiente. Sorriso branco, dentes perfeitos. Segurava uma garrafa de vinho tinto com rótulo em francês. Dona Carmen, é um prazer enorme conhecê-la, ele disse, estendendo a mão. Aperto firme, polido, ensaiado. O prazer é meu, Bernardo. Entra, fica à vontade. Júlia entrou atrás dele, radiante. Vestido verde musgo, salto discreto, cabelo solto, ela estava linda e feliz. Tão feliz que doía um pouco, porque eu sabia que felicidade assim era frágil. Durante o jantar, Bernardo foi impecável, elogiou a lasanha 3 vezes. Perguntou sobre minha carreira como professora, pareceu genuinamente interessado quando contei sobre os 35 anos de magistério. Falou sobre o trabalho dele, sobre viagens que tinha feito.
Lisboa, Miami, Buenos Aires, lugares que eu só conhecia por fotos. E sua família, Bernardo? Perguntei, servindo mais vinho. Júlia me disse que seu pai é empresário. Algo mudou no rosto dele. Só por um segundo, uma sombra nos olhos. Mas logo o sorriso voltou, impecável como antes. Isso mesmo. Meu pai, Otávio Távora, trabalha com importação de equipamentos industriais. Minha mãe, Heloísa, bem, ela cuida da casa, das questões sociais da família. São pessoas ocupadas, mas tenho certeza que vão adorar conhecer a Júlia. E a senhora também, claro? Claro. A palavra ficou suspensa no ar. Não soou como convite, soou como protocolo. Quando eles foram embora, perto das 11, Júlia me abraçou na porta. E então, mãe, o que achou? Eu queria ser sincera. Queria dizer que tinha sentido algo estranho, algo que não conseguia nomear. Mas olhei para aqueles olhos brilhando de esperança e não tive coragem. Ele parece um bom rapaz, filha, educado, atencioso com você. Eu sabia que você ia gostar. Ela me beijou na testa. Semana que vem, ele quer que eu conheça os pais dele. Estou nervosa, mãe. E se eles não gostarem de mim? Impossível não gostar de você, Júlia. Você é incrível. Mas enquanto eu fechava a porta e voltava para a cozinha para lavar a louça, aquele incômodo continuava. Não era nada concreto. Bernardo não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, tinha sido o genro perfeito. Talvez fosse justamente isso que me incomodava. Perfeição demais. Sorriso perfeito. Palavras perfeitas. Gestos perfeitos. Como uma peça de teatro onde todos os movimentos são marcados. Onde nada é espontâneo. Enxuguei o último prato e olhei pela janela da cozinha. São Paulo piscava lá embaixo, milhões de luzes, milhões de histórias. E eu não conseguia parar de pensar. Será que eu estava sendo paranoica? Ou será que uma mãe, no fundo, sempre sente quando tem algo errado? 2 semanas depois, Júlia conheceu Otávio e Heloísa Távora. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Devagar, silenciosamente. Como um prédio que racha por dentro antes de todo mundo perceber. 6 meses. Foi só o que levou para Bernardo pedir Júlia em casamento. 6 meses de jantares, viagens de fim de semana para Campos do Jordão, presentes caros que apareciam na casa dela. Bolsa importada, perfume Dior, notebook último modelo. Júlia flutuava. E eu tentava me convencer de que minha desconfiança inicial era só coisa de mãe superprotetora. Até que chegou o convite para jantar na casa dos Távora. Mãe, eles querem te conhecer. Júlia estava ofegante de animação pelo telefone. Bernardo falou que a mãe dele fez questão. Sábado às 8, em Alphaville. Vou te buscar às 7, tá? Alphaville. Eu já tinha ouvido falar. Condomínios de luxo, casas que pareciam castelos, segurança armada na portaria, gente de outro mundo, do mundo que eu via pela televisão, mas nunca tinha pisado. Comprei um vestido novo. Bege, discreto, gastei 108 nalhas que doeram no cartão de crédito. Fui ao salão fazer escova. Queria estar apresentável. Queria que não tivessem vergonha da mãe da namorada do filho. Quando o carro de Júlia parou na frente da mansão dos Távora, minha boca secou. Não era uma casa. Era um palacete. 3 andares, fachada branca, colunas gregas, jardim com fontes de pedra e estátuas. Garagem aberta exibindo 5 carros, Mercedes, BMW, Porsche, Range Rover, Jaguar. Cada um valendo mais do que eu ganhei em anos de trabalho. Respira, mãe, Júlia sussurrou, segurando minha mão. Eles são pessoas normais, igual a gente. Mas quando a porta se abriu, eu soube. Não eram iguais a gente, nem de longe. Heloísa Távora surgiu no hall de entrada como uma aparição. Magra, altíssima nos escarpins bege, vestido branco de alfaiataria perfeita, cabelo loiro platinado preso num coque baixo impecável. Joias discretas, mas certamente caríssimas. Relógio Cartier, brincos de diamante, aliança grossa de ouro branco. Rosto esticado,
lábios preenchidos, aquela pele artificial de quem não sorri há décadas para não estragar o botox. Você deve ser Carmen, ela disse, estendendo a mão com unhas feitas em francesinha perfeita. O aperto foi rápido, frio. Entre, por favor. Notei que ela não sorriu. Apenas me mediu dos pés à cabeça em 2 segundos e já tinha me catalogado, classificado, arquivado na gaveta mental de gente inferior. O jantar foi numa sala de estar que parecia museu. Mesa de mogno para 12 pessoas, lustre de cristal que devia ter uns 200 pingentes, quadros abstratos nas paredes que eu não entendia, mas que certamente custavam fortunas. Tudo frio. Bonito, mas frio. Como um cenário de revista. Otávio Távora mal levantou os olhos quando entrei. Sentado na cabeceira, celular na mão, barriga proeminente sobre calça social cara, óculos de grau com armação de grife, cabelo grisalho, ralo no topo. Ele murmurou um boa noite, sem me olhar. Bernardo, pelo menos, foi educado. Puxou a cadeira para Júlia, me ofereceu vinho. Mas percebi algo diferente nele ali. Estava mais contido, menos sorridente, como se voltasse a ser criança na presença dos pais. Então, Carmen, Heloísa começou, cortando o filé mignon com precisão cirúrgica. Júlia nos contou que você é professora, aposentada, correto? Isso mesmo. Lecionei matemática por 35 anos. Que interessante. O tom não era de quem achava interessante. Era de quem fingia educação. E onde você mora? Em Perdizes, apartamento próprio. Ah, Perdizes. Ela mastigou devagar. Bairro tradicional. Meu sobrinho morou por lá durante a faculdade. Dizia que era bem peculiar. Peculiar. Código para pobre. Júlia apertou minha mão debaixo da mesa. E qual era a sua profissão mesmo, Carmen? Heloísa perguntou, tomando um gole de vinho. Professora, como eu disse. Ah, sim, sim. Me perdoe, tenho péssima memória para esses detalhes. Ela sorriu, mas não alcançou os olhos. Que bom que meu filho se casará com uma moça que teve uma criação. Simples, humilde. Isso dá caráter ao casal, não acha? Afinal, nem tudo na vida precisa ser sobre dinheiro e status. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia ficou vermelha. Bernardo olhou para o prato. Otávio continuou no celular, alheio. E eu? Eu engoli. Engoli a raiva, a humilhação, o desejo de me levantar e sair. Engoli porque Júlia estava me implorando com os olhos, porque ela amava aquele rapaz. Porque eu não queria ser a mãe que estragava a felicidade da filha. Mas naquele momento, sentada naquela mesa de mogno, comendo comida cara que não tinha gosto, cercada de luxo que me fazia sentir pequena, eu soube. Soube que aquela mulher jamais me aceitaria, que para ela eu seria sempre a professora aposentada de Perdizes, a sogra que envergonhava. E o pior, soube que minha filha teria que viver sob o julgamento daquela gente pelo resto da vida. Se eu soubesse o que estava por vir, teria saído daquela casa naquele exato momento. Mas a gente nunca sabe, né? A gente sempre acha que vai dar um jeito, que o amor vence tudo. Que inocência a minha. 3 semanas depois daquele jantar constrangedor, Bernardo pediu Júlia em casamento. Restaurante 5 estrelas no Jardim Europa. Músico tocando violino. Anel de diamante de 45 mil. Ela me mandou foto chorando de felicidade pelo WhatsApp às 11 da noite. Mãe, eu vou casar. Ele pediu e eu disse sim. Meu coração apertou. Deveria estar pulando de alegria, mas algo dentro de mim gritava que aquilo estava rápido demais. 6 meses de namoro e já noivos, mas olhei para a foto dela, aquele sorriso que iluminava a tela do celular, e pensei, quem sou eu para duvidar? Talvez o problema seja comigo. Talvez eu esteja presa no passado, onde namoros duravam anos antes do pedido. Respondi com emojis de coração. Fingi entusiasmo. Enterrei minhas dúvidas bem fundo. O casamento foi marcado para 8 meses depois. Junho de 2024. Primavera no hemisfério norte,
como Heloísa fazia questão de dizer, embora a festa fosse aqui mesmo em São Paulo. Mas a energia da estação conta, Carmen. Você não entenderia essas sutilezas. E foi aí que começou meu apagamento. Na primeira reunião sobre o casamento, na sala de estar da mansão dos Távora, eu cheguei animada. Levei um caderninho para anotar ideias, tinha separado fotos de decorações simples, mas bonitas que vi na internet. Queria participar. Queria que minha filha soubesse que eu estava presente. Heloísa estava sentada num sofá bege impecável, iPad no colo, óculos de grau prada na ponta do nariz. Júlia ao lado dela, caderno aberto. Bernardo numa poltrona, mexendo no celular. Carmen, que bom que chegou. Heloísa nem levantou os olhos. Senta ali. Apontou para uma cadeira no canto, longe da mesa de centro onde estavam os catálogos. Sentei. Abri meu caderninho. Bom, como estava dizendo, Júlia, Heloísa continuou. Já reservei o Palácio Tangará para a cerimônia e recepção. 400 convidados. Buffet do Fasano. 280 mil reais já confirmados no orçamento. O vestido será da coleção exclusiva de um estilista, que trouxe de Milão. Já encomendei. Vai custar uns 38 mil reais com os ajustes, mas vale cada centavo. Meu filho merece uma noiva deslumbrante. Júlia olhou para mim de relance. Vi a dúvida nos olhos dela, mas Heloísa não dava espaço para contestação. Flores, importadas da Colômbia e Holanda. Convites, impressos em papel algodão com relevo a ouro. Já encomendei 300 unidades. Fotógrafo premiado, 35 mil reais o pacote completo. Banda ao vivo com 12 músicos, DJ para depois da meia-noite. Ela continuava falando. Números absurdos. Decisões já tomadas. Eu apertava o caderninho no colo, sentindo ele ficar cada vez mais inútil. E a Carmen? Eu tentei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Ela não vai poder opinar em nada? Heloísa finalmente me olhou. Sorriu. Aquele sorriso que não aquecia nada. Claro que pode, querida. Se tiver alguma sugestão relevante, estamos abertas. Pausa. Mas entenda, este é um casamento de um padrão específico. Não queremos que pareça, como posso dizer, festa de bairro. Sem ofensa, claro. Ofensa recebida. Alto e claro. Mãe, Júlia começou, desconfortável. A Heloísa tem experiência com esses eventos grandes. Talvez seja melhor deixar ela cuidar dos detalhes principais e você só precisa aparecer linda no dia, Carmen. Heloísa me cortou, voltando ao iPad. Aliás, vou te passar o contato da minha personal stylist. Ela pode te ajudar a escolher um vestido adequado para a mãe da noiva. Nada muito chamativo, você entende. Bege ou cinza claro ficam elegantes, discretos. Discretos, invisíveis. Era isso que ela queria, que eu sumisse no fundo da festa. Nas semanas seguintes, a situação só piorou. Júlia começou a passar menos tempo comigo. Sempre na casa da Heloísa escolhendo louças, provando o vestido, decidindo o menu. Quando eu sugeri que poderíamos fazer o bolo da receita da minha mãe, bolo de cenoura com brigadeiro que Júlia amava desde pequena, Heloísa riu. Carmen, isso é fofo, mas já contratamos o confeiteiro mais renomado de São Paulo. 5 andares, estrutura em pasta americana, flores comestíveis banhadas em ouro. Vai ser uma obra de arte. Seu bolinho caseiro não combinaria com a proposta. Bolinho caseiro. Ela chamou a receita da minha mãe, transmitida por 3 gerações, de bolinho caseiro. Júlia não defendeu. Só baixou os olhos. E eu? Eu continuei engolindo. Engolindo porque não queria ser o problema. Porque não queria que Júlia me visse como a mãe encrenqueira que não aceitava o novo mundo dela. Mas cada vez que eu ia dormir, a pergunta martelava na minha cabeça. Quando foi que eu perdi minha filha? Quando foi que ela deixou de ser a Júlia, que comia bolo de cenoura na cozinha comigo, e virou a noiva que concordava com tudo que aquela mulher mandava? E a resposta mais assustadora de todas. Será que eu ainda teria forças para trazê-la de volta? Ou será que era tarde demais?
O dia 15 de junho de 2024 amanheceu ensolarado. Céu azul sem nuvens. Aquele tipo de dia perfeito que parece encomendado. E talvez tenha sido. Não duvidaria que Heloísa tivesse pago até pelo clima. Acordei às 5 da manhã com o estômago embrulhado. Não tinha dormido direito. Ficava revirando na cama, pensando em Júlia, naquele casamento que parecia mais espetáculo do que celebração de amor. Me arrumei sozinha no apartamento vazio. Vesti o tal vestido bege que a personal stylist tinha escolhido. Um ars 200 que a própria Heloísa pagou, deixando claro que era presente dela para que eu não destoasse nas fotos. O vestido era bonito, admito. Tecido fluido, corte elegante. Mas quando me olhei no espelho, não me reconheci. Parecia uma versão apagada de mim mesma. Carmen diluída. Carmen aceitável para o padrão Távora. A cerimônia seria às 4 da tarde na Basílica Nossa Senhora do Brasil, seguida de recepção no Palácio Tangará. Cheguei à igreja às 2h30. Já havia movimento. Floristas ajustando arranjos gigantescos de rosas brancas, orquídeas e lírios, seguranças de terno preto com ponto na orelha, fotógrafos testando equipamentos. Procurei por Júlia. Disseram que ela estava num dos salões dos fundos se arrumando. Fui até lá. Bati na porta. Mãe! A voz dela soou fraca. Entrei. E meu coração partiu. Júlia estava sentada numa poltrona estofada, vestido de noiva já colocado, renda francesa, pedrarias Swarovski, decote princesa, cauda de 3 metros. Estava deslumbrante, mas os olhos estavam vermelhos, inchados. Ela tinha chorado. Filha, o que houve? Nada, mãe. Ela tentou sorrir, mas rachou. É só nervosismo. Maquiadora, cabeleireira e mais 3 mulheres que eu não conhecia circulavam pelo salão. Heloísa entrou logo atrás de mim, radiante num vestido longo azul royal, fascinador de penas na cabeça. Júlia, querida, já falamos sobre isso. Não pode chorar, vai estragar a maquiagem. Ela se virou para a profissional. Retoca os olhos dela, por favor. E usa o colírio para tirar o vermelho. Júlia era tratada como boneca, não como noiva, como produto que precisava ficar perfeito para a exposição. Tentei ficar perto dela, segurar sua mão, mas Heloísa me conduziu sutilmente para fora. Carmen, a noiva precisa de concentração agora. Você não quer atrapalhar, quer? Fui empurrada para a 3ª fileira da igreja. Isso mesmo, 3ª fileira. Mãe da noiva na 3ª fileira porque os pais do noivo tradicionalmente ocupam a frente e precisamos manter simetria. A cerimônia foi linda, tecnicamente perfeita. Órgão tocando, coral de 20 vozes, padre eloquente. Júlia desceu o corredor no braço de um tio distante, já que o pai dela, meu Alberto, não estava mais aqui. Eu mordi o lábio com força para não chorar ali mesmo. Quando ela passou por mim, nossos olhos se encontraram. E eu vi. Vi medo. Vi súplica silenciosa. Vi uma menina pedindo socorro disfarçada de noiva. Mas o cortejo continuou. Ela chegou ao altar. Bernardo sorria, impecável no smoking. Trocaram votos escritos por alguém que não eram eles. Assinaram papéis. Foram declarados marido e mulher. E eu, na 3ª fileira, senti que tinha acabado de perder minha filha. A recepção no Palácio Tangará foi ainda mais surreal. Salão imenso, mesas decoradas com arranjos de 3.000 reais cada, champanhe Moet jorrando, garçons em coreografia sincronizada servindo camarões, ostras, salmão defumado. Orquestra ao vivo tocando clássicos, depois banda de jazz. Tudo perfeito, tudo caro, tudo vazio de verdade. Tentei me aproximar de Júlia várias vezes, mas ela estava sempre cercada, cumprimentando convidados, posando para fotos, dançando valsa ensaiada, sorrindo. Sempre sorrindo. Foi só quando ela jogou o buquê que conseguimos um momento. As mulheres solteiras se aglomeraram no centro do salão. Júlia subiu no pequeno palco montado para o momento. Segurou o buquê.
Rosas colombianas brancas, perfeitas, perfumadas, e virou de costas. Jogou. O buquê voou em arco alto e caiu direto nas minhas mãos. As outras mulheres aplaudiram, riram. Heloísa comentou algo sobre "Isso é sinal de segundas chances, Carmen", com tom de deboche. Mas eu não estava prestando atenção, porque quando segurei o buquê, senti algo estranho, rígido demais entre as hastes. Levei o arranjo comigo até o banheiro. Tranquei a porta. Vasculhei entre as flores com dedos trêmulos. E então encontrei papel minúsculo, dobrado 1000 vezes, escondido com fita adesiva transparente num dos caules. Abri com mãos que tremiam tanto que quase rasguei tudo. Letra de Júlia. Apressada. Borrada. Como se tivesse sido escrita às pressas, talvez chorando. "Mãe, por favor, me ajude. Ele não é quem diz ser. Não posso falar agora. Finjo estar bem. Encontre a caixa de veludo azul no fundo da minha antiga gaveta. A verdade está lá. Te amo. J." Minha visão embaçou. O chão pareceu se mexer sob meus pés. Segurei na pia de mármore para não cair. Minha filha estava pedindo socorro. No dia do próprio casamento. E eu tinha ficado sentada na terceira fileira sem fazer nada. Saí do banheiro tentando controlar a respiração. O bilhete queimava no bolso do vestido bege. Voltei ao salão. Procurei Júlia com os olhos. Ela estava na mesa principal, conversando com convidados, Bernardo ao lado com a mão possessiva na cintura dela. Quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, ela desviou rápido. Mas eu vi. Vi o pavor. Aguentei até o final. Aguentei o bolo de 5 andares sendo cortado, os discursos melosos, a dança dos noivos que parecia comercial de margarina. Aguentei até Júlia e Bernardo saírem em carro decorado rumo ao hotel. Partiriam para a lua de mel nas Maldivas na manhã seguinte. Despedi-me rapidamente de Heloísa, que mal me olhou. Otávio já tinha ido embora há 1 hora. Peguei um Uber e dei o endereço do meu apartamento. Durante todo o trajeto, segurei o buquê no colo como se fosse uma criança. O motorista tentou puxar conversa sobre como tinha sido bonito o casamento. Respondi com monossílabos. Cheguei em casa às 3 da madrugada. Pés inchados do salto, cabeça latejando, coração despedaçado. Mas não tinha tempo para desmoronar. Tranquei a porta, joguei a bolsa no sofá e fui direto ao quarto que tinha sido de Júlia. Ela tinha levado quase tudo quando se mudou para o apartamento que Bernardo alugou para eles em Moema, 2 meses antes do casamento, para já irem se acostumando, segundo Heloísa. Mas alguns móveis ficaram. A cama de solteiro onde ela dormiu a vida inteira, a estante com livros da faculdade. E a cômoda antiga de madeira escura que tinha sido da minha avó. Acendi a luz, ajoelhei na frente da cômoda, mãos tremendo comecei a abrir gavetas. Primeira gaveta, vazia. Segunda, algumas roupas velhas, camisetas do colégio. Terceira, álbuns de fotos da infância. Eu e Alberto com Júlia bebê, aniversários, formaturas. Quarta gaveta, mais vazia ainda. Última gaveta, a mais funda. Puxei. Guarda-roupas de inverno que ela não usava mais. Tirei tudo. Bati no fundo da gaveta, procurando fundo falso como nos filmes. E então senti. Uma tábua solta. Levantei com cuidado. Embaixo, enrolada num pano de prato velho, uma caixa de veludo azul marinho. Pequena, do tamanho de uma caixa de joias. Peguei com mãos que tremiam tanto que quase deixei cair. Sentei no chão frio do quarto. Respirei fundo. Abri. Dentro, um pendrive preto. 3 recibos bancários dobrados. E uma carta. Manuscrita. Com a letra de Júlia. 5 páginas de caderno arrancadas, escritas frente e verso. Comecei a ler. E a cada linha, meu mundo desmoronava. Mãe, se você está lendo isso, é porque conseguiu meu recado. Perdão por fazer dessa forma, mas não tinha outra saída. Estou escrevendo isso 1 semana antes do casamento. Não durmo há dias. Choro no banho para ninguém ouvir. Estou presa, mãe. Presa numa armadilha que eu mesma ajudei a construir.
Lágrimas começaram a borrar minha visão. Continuei lendo. Descobri quem Bernardo realmente é há 2 meses. Foi num sábado. Ele tinha saído para encontrar amigos. Deixou o celular carregando na sala. A tela acendeu com mensagem. Vi o nome, Alessandra. Coração com emoji. Te amo. Não aguento mais fingir. Abri o celular. Eu sabia a senha. Ele nunca escondeu. Minha mão voou para a boca. Eram centenas de mensagens, mãe. Centenas. Eles estão juntos há 5 anos. 5. Desde antes de me conhecer. Tem fotos dos dois viajando, jantando na cama. Tem conversas onde eles riem de mim. Chamam o casamento de teatro necessário. Dizem que vão aguentar 2 anos, tempo suficiente para Bernardo receber a herança antecipada que o pai prometeu. 15 milhões quando completar 30 anos de casado. Sim, mãe. Casado. Comigo ou com qualquer uma. Tanto faz. Senti náusea subindo. Quando confrontei Bernardo, ele mudou completamente. Ficou frio, ameaçador. Disse que se eu cancelasse o casamento, o pai dele destruiria minha carreira. A empresa onde trabalho depende dos contratos com a Távora Importações. Otávio pode cancelar tudo com um telefonema. Pode me colocar em lista negra no mercado. Ele tem poder, mãe. Poder que eu nem imaginava. E Bernardo deixou claro, se eu fugir, ele garante que eu nunca mais consigo emprego decente em São Paulo. Que vou arrastar você junto. Que vai espalhar mentiras sobre mim. Ele sabe onde você mora. Ele mencionou você, mãe. Você, como ameaça. Minha respiração falhou. Tive que parar de ler por um momento. As paredes do quarto giravam. Peguei os recibos bancários com mãos trêmulas. Eram extratos de uma conta conjunta que Júlia e Bernardo abriram. 3 transferências, 40 mil, 50 mil e 30 mil. Todas da conta para uma conta em nome de Bernardo Távora, individual. Datas, abril, maio e junho. Total, 120 mil reais do dinheiro de Júlia. Desviado. Peguei o pendrive. Corri para a sala, liguei o notebook velho que eu usava para ver receitas. Mãos suando, inseri o pendrive. Pastas. Várias pastas. Conversas B e A. Abri, prints de tela, dezenas deles. WhatsApp entre Bernardo e Alessandra. Li alguns. Senti vômito subindo. Mais 2 anos e a gente se livra dessa farsa. Ela é tão ingênua, amor. Acredita em tudo que eu falo. Meu pai já garantiu que a grana sai assim que eu completar o tempo de casado. Vale a pena aguentar essa chata por 15 milhões. Tinha fotos. Bernardo e uma loira num flat, abraçados, beijando. Em poses que não deixavam dúvida. Tinha áudios. Um deles era Heloísa. Heloísa. Falando com Bernardo. Apertei play. Mãos geladas. Filho, você precisa segurar firme. 2 anos. Só 2 anos. Seu pai fez questão, sabe como ele é. Precisa estar oficialmente casado para liberar a transferência patrimonial. Depois você se separa, fica com metade dos bens dela por regime de comunhão e ainda leva os 15 milhões limpos. É investimento, Bernardo. Pensa assim. Voz de Heloísa. Clara. Inconfundível. Orientando o filho a armar uma cilada contra minha filha. Desliguei o notebook, sentei no chão da sala e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de culpa. Como eu não vi, como deixei minha menina entrar nessa armadilha. Mas enquanto chorava, algo mudou dentro de mim. A professora de matemática que sempre resolveu problemas, que sempre encontrou soluções, que criou uma filha sozinha e nunca deixou faltar nada. Aquela Carmen acordou, e ela estava pronta para a guerra. Não dormi naquela noite. Nem tentei. Fiquei sentada na mesa da cozinha com o notebook aberto, o pendrive ao lado, os recibos bancários espalhados, e a carta de Júlia que eu já tinha lido umas 10 vezes. Cada palavra gravada no meu cérebro como cicatriz. Às 6 da manhã fiz café forte. 3 xícaras seguidas. Precisava pensar com clareza. Júlia estava nas Maldivas naquele exato momento,
fingindo lua de mel com um homem que a usava como peça de tabuleiro. Voltaria em 15 dias. 15 dias que eu tinha para montar um plano, porque uma coisa ficou clara naquela madrugada de insônia. Eu não podia simplesmente ligar para a Júlia e dizer: larga tudo e volta. Primeiro, porque Bernardo estaria sempre por perto. Segundo, porque ela já tinha deixado claro na carta. Ele tinha poder. Poder de destruir a carreira dela, de nos prejudicar. E gente com dinheiro não faz ameaça vazia. Eu precisava de provas inabaláveis. Precisava de um plano tão bem construído que nem Otávio Távora, com seus milhões, conseguisse reverter. Precisava jogar o jogo deles, mas jogar melhor. Primeira coisa que fiz: copiei todo o conteúdo do pendrive para meu computador e para um segundo pendrive que comprei na papelaria da esquina. Guardei um no apartamento, outro no cofre do banco. Se alguma coisa acontecesse comigo, aquelas provas não podiam sumir. Segundo passo: procurar ajuda profissional. Não tinha dinheiro para advogado caro, mas tinha economias. 18.000 berreles na poupança, juntados em anos de contenção, sacrifícios, aniversários sem presente para mim mesma. Seria tudo investido em salvar minha filha. Pesquisei no Google: advogado direito de família São Paulo. Dezenas de nomes apareceram. Li avaliações, procurei especialistas. Encontrei Dr. Nestor Vilela, escritório em Pinheiros, especializado em divórcios complexos envolvendo patrimônio alto. As avaliações diziam: implacável, não tem medo de gente poderosa, conseguiu provar fraude matrimonial. Liguei às 9 da manhã. Secretária atendeu. Expliquei superficialmente o caso. Ela agendou consulta para o dia seguinte, terça-feira. Honorários: 3.500 reais a consulta inicial com análise de provas. Fechei os olhos. Era quase 1/5 das minhas economias. Mas era minha filha. Valeria até o último centavo. Na terça, cheguei ao escritório dele às 2 em ponto. Sala sóbria, estantes de madeira cheias de códigos jurídicos, cheiro de café velho. Dr. Nestor era um homem de uns 50 anos, grisalho, óculos de grau, expressão cansada de quem já viu muita sujeira na vida. Coloquei tudo na mesa dele. O pendrive, os recibos, a carta de Júlia. Contei a história toda, sem omitir nada. Ele ouviu em silêncio, anotando num bloco amarelo. Quando terminei, ele encostou na cadeira, tirou os óculos, esfregou os olhos. Dona Carmen, vou ser direto com a senhora. Este caso é sério. Muito sério. Temos provas de adultério, desvio de recursos, coação e possivelmente até formação de quadrilha se provarmos que a família toda estava envolvida no esquema. Ele tamborilou os dedos na mesa. Mas a senhora precisa entender. Estamos falando da família Távora. Otávio Távora não é qualquer um. Tem contatos, advogados poderosos, dinheiro para arrastar processos por anos. Eu sei, mas não posso deixar minha filha presa nisso. Ele me olhou com algo que parecia respeito. A senhora é corajosa, gosto disso. Pegou o pendrive, conectou no computador dele, passou 15 minutos analisando os prints, os áudios. Parou no áudio de Heloísa. Ouviu 3 vezes. Isso aqui é ouro, Dona Carmen. Gravação da matriarca orientando fraude. Se conseguirmos autenticar que é realmente a voz dela, isso quebra qualquer defesa. Ele fechou o arquivo. Mas precisamos de mais. Precisamos de provas financeiras do lado deles. Movimentações suspeitas. Documentos que comprovem que a herança estava condicionada ao casamento. Como eu consigo isso? Investigador particular. Alguém que consiga rastrear a vida financeira de Bernardo, os contratos da empresa, os documentos de transferência patrimonial. Ele rabiscou um nome num papel. Renato Campos. Trabalha com casos assim. É caro, mas é bom. E discreto. Caro. Claro que seria caro. Tudo era caro quando se mexia com gente rica. Quanto? Ele cobra 5 reais. 000 mais despesas. Pode chegar a uns 8.000 reais o pacote completo de investigação. Meu estômago apertou, mas Júlia valia infinitamente mais.
Eu pago. 3 dias depois, encontrei Renato Campos num café na Vila Madalena. Ele era mais jovem do que eu imaginava, uns 30 e poucos anos, barba curta, olhar atento. Ex-policial civil, agora investigador privado. Mostrei as mesmas provas, expliquei o que precisava. Ele assobiou baixo ao ver os prints. Esse cara é um canalha de carteirinha, hein? Guardou o celular. Olha, dona Carmen, vou ser sincero. Consigo rastrear Bernardo, seguir ele, fotografar encontros com a amante, verificar contas bancárias. Tenho contatos que conseguem essas informações. Mas vai levar tempo, umas 3, 4 semanas. Júlia volta das Maldivas em 2 semanas. Preciso ter tudo antes disso, ele pensou. Posso acelerar, mas vai custar mais. Trabalho 24 horas, escalo mais um assistente. Uns 10.000 hires. 10.000, mais da metade das minhas economias. Mas olhei para aquele homem e vi seriedade. Vi alguém que podia me ajudar. Fechado. E aí começou a operação silenciosa. Renato entrou na vida de Bernardo Távora como sombra. Descobriu que ele frequentava um flat na Vila Olímpia 3 vezes por semana. Registrou placas de carros, horários, entradas e saídas. Fotografou Bernardo entrando com Alessandra, loira, alta, uns 28 anos, corretora de imóveis. Fotografou beijos, abraços, cenas que fariam qualquer juiz entender que aquilo não era amizade. Mas Renato foi além. Descobriu que Otávio Távora estava sendo investigado pela Receita Federal. Processo aberto há 8 meses por sonegação fiscal. Suspeita de ter desviado 12 milhões de dólares em importações fantasmas. A empresa estava na corda bamba, mas ninguém sabia por que Otávio pagava para abafar nos jornais. Esse cara está quebrado, dona Carmen, Renato me disse numa ligação à noite. Por fora é tudo lindo, mansão, carros, mas por dentro a empresa sangra dívidas. É capaz que esse casamento do filho seja estratégia para manter as aparências enquanto ele negocia com a Receita. Peças se encaixando. Júlia não era só vítima de Bernardo. Era vítima de uma família inteira que usava gente como ferramentas. Enquanto Renato investigava, eu fazia minha parte. Revirei a internet atrás de informações públicas sobre os Távora. Processos trabalhistas contra a empresa, 17 processos abertos, todos por condições irregulares. Reclamações no Procon. Matéria antiga de jornal sobre Otávio sendo acusado de suborno em licitação pública, processo arquivado por falta de provas. Montei um dossiê. Fichário grosso dividido por abas. Adultério, desvio financeiro, coação, histórico criminoso da família, fraude patrimonial. Cada página numerada, cada prova com data e origem. Quando Júlia voltasse das Maldivas, eu estaria pronta. Mas tinha uma última coisa que eu precisava fazer. A mais importante. Confrontar aquela família. Não de forma explosiva, não gritando na porta da mansão, mas de forma inteligente, cirúrgica. Eu ia dar um jantar. Um jantar onde todas as máscaras cairiam, e eles nem imaginariam o que estava por vir. Porque eu sempre fui professora de matemática. E matemática é sobre estratégia, sobre calcular cada movimento. Sobre resolver problemas que parecem impossíveis. E aquela família? Era o problema mais complexo que eu já tinha enfrentado. Mas eu ia resolver. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Júlia voltou das Maldivas numa quinta-feira de julho. Me ligou do aeroporto, voz cansada, dizendo que passaria em casa no dia seguinte. Preciso te ver, mãe. Preciso conversar. Havia urgência naquelas palavras. E desespero mal disfarçado. Na sexta à tarde, a campainha tocou. Abri a porta e quase não a reconheci. Júlia estava magra, muito magra. Olheiras roxas sob os olhos que nem a maquiagem escondia. Cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Roupa largada, calça de moletom, camiseta sem forma. Nada a ver com a mulher impecável que tinha embarcado 15 dias atrás. Filha, minha voz falhou. Ela entrou devagar, como se cada passo custasse energia que ela não tinha. Sentou no sofá da sala,
O mesmo sofá onde sentávamos para assistir novela quando ela era adolescente. Ficou olhando para as mãos. Silêncio pesado. Sentei ao lado dela. Peguei sua mão. Estava gelada. Júlia, eu sei. Ela levantou os olhos, assustada. Sabe o quê? Tudo. Encontrei a caixa azul, li sua carta, vi o pendrive, as conversas, as fotos, os áudios. Apertei a mão dela mais forte. E quero que você saiba, você não está sozinha. Nunca esteve. E então ela desmoronou. Desabou em soluços que vinham do fundo da alma. Me abraçou como quando era criança e tinha pesadelo. Chorou por 15 minutos seguidos enquanto eu afagava seu cabelo, sussurrando que estava tudo bem, que a mãe estava ali, que a mãe ia resolver. Quando ela finalmente conseguiu falar, as palavras saíram atropeladas. Mãe, foi horrível, horrível. Ele mal falou comigo na viagem. Passava o dia no celular, conversando com ela, eu sei que era. À noite, fingia que estava tudo bem, me levava para jantar, mas era tudo vazio, mecânico, como se eu fosse obrigação. Tentei confrontar, mas ele disse que eu estava louca, paranoica, que o casamento me deixou neurótica. Ela fungou, limpou o rosto com a manga da camiseta. Eu me senti tão pequena, mãe, tão estúpida. Você não é estúpida, você foi enganada, são coisas diferentes. Mas eu não posso sair, mãe. Ele deixou claro. Se eu pedir divórcio agora, o pai dele acaba com minha carreira. Já começou a fazer pressão na empresa. Meu chefe me chamou ontem. Disse que está havendo questionamentos sobre meu desempenho. Questionamentos? Eu sou a melhor da equipe. Respirei fundo. Era a hora. Júlia, olha para mim. Esperei ela me encarar. Eu passei as últimas 2 semanas preparando uma saída definitiva. Mas preciso que você confie em mim, completamente. Pode fazer isso? Ela hesitou. Depois assentiu devagar. Vou marcar um jantar, aqui, na nossa casa. Eu, você, Bernardo, Otávio e Heloísa. Vou dizer que é para celebrar o casamento de forma mais íntima, já que não tivemos tempo de conversar direito na festa. Vi a aflição no rosto dela. Sei que parece loucura, mas confia em mim. Mãe, o que você vai fazer? Sorri. Sorriso cansado, mas determinado. Vou dar uma aula, e eles vão aprender. Liguei para Heloísa no dia seguinte, voz educada, quase subserviente, tudo calculado. Heloísa, sei que vocês são pessoas ocupadíssimas, mas gostaria muito de receber vocês para um jantar aqui em casa. Simples, nada elaborado. Só para agradecermos por tudo que fizeram pelo casamento. Sexta que vem, 20h? Ela demorou a responder. Provavelmente imaginando que recusar seria indelicado demais. Bem, Carmen, suponho que possamos encaixar. Mas não se preocupe com nada muito trabalhoso. Não estamos acostumados com refeições simples, mas faremos uma exceção. Engoli a ofensa. Obrigada, Heloísa. Será especial, podem ter certeza. Os dias seguintes foram preparação. Comprei projetor portátil, 850 em 12 vezes no cartão. Instalei na sala, testei 1000 vezes para ter certeza que funcionaria. Copiei todos os arquivos do pendrive para a apresentação em PowerPoint. Fotos, prints, áudios sincronizados, tudo cronometrado ao segundo. Dr. Nestor me orientou. Dona Carmen, quando revelar as provas, grave tudo. Use o celular escondido. As reações deles podem servir como evidência adicional. Comprei um suporte de celular discreto, posicionei na estante com visão total da sala. Renato me entregou o relatório final de investigação 2 dias antes do jantar. Pasta preta, 120 páginas. Fotos recentes de Bernardo com Alessandra. Eles tinham se encontrado 4 vezes só na última semana, enquanto Júlia estava destruída em casa. Documentos financeiros mostrando que Otávio tinha dívidas de 23 milhões. Cópia da investigação da Receita Federal, conseguida através de contato que Renato tinha. Tudo ali. Tudo documentado. Na sexta-feira, acordei às 6. Limpei o apartamento até brilhar.
Cozinhei o dia inteiro, arroz à piamontese, picanha ao molho madeira, farofa de bacon, vinagrete, salada. Sobremesa, pavê de chocolate. Comida boa, honesta. Não ia servir lagosta para aquela gente. Iam comer comida de verdade. Às 7h30, Júlia chegou, pálida, nervosa. Bernardo viria direto do trabalho. Encontraria ela aqui. Mãe, estou com medo. Eu sei, mas hoje é o dia que você se liberta. Só precisa aguentar mais algumas horas. Às 8h15, a campainha tocou. Abri. Lá estavam eles. Heloísa de calça alfaiataria branca e blusa de seda preta. Otávio de blazer azul marinho sobre a barriga proeminente. Bernardo de camisa social cinza, manga dobrada, sorriso de propaganda de creme dental. Carmen, que gentileza sua nos receber. Heloísa entrou analisando o apartamento com o olhar de quem avalia imóvel para demolir. Que acolhedor. Acolhedor. Código para pequeno e ultrapassado. Servi vinho, garrafa de 45 arrares do supermercado, nada de rótulo francês. Otávio torceu o nariz, mas bebeu. Jantamos. Conversa forçada sobre a lua de mel, sobre o trabalho, sobre nada que importasse. Bernardo estava atencioso com Júlia na frente dos pais. Segurava a mão dela, chamava de amor, teatro perfeito. Quando terminamos a sobremesa, levantei. Gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Preparei uma apresentação, fotos do casamento, algumas lembranças. Peguei o controle do projetor. Júlia, apaga a luz? Ela obedeceu. A sala ficou na penumbra, só o brilho do projetor na parede branca. Não precisava desse trabalho todo, Carmen. Heloísa começou, entediada. Ah, mas eu fiz questão. Apertei o botão. A primeira imagem apareceu na parede. Não era foto do casamento, era print de conversa. Bernardo e Alessandra. Mais 2 anos e a gente se livra dessa farsa. Silêncio absoluto. Bernardo se levantou de um pulo. Que diabos é isso? Senta, Bernardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A aula ainda não terminou. Próximo slide. Foto dele com Alessandra no flat, beijando. Mãos onde não deviam estar. Heloísa ficou branca. Otávio largou a taça de vinho. Carmen, desligue isso agora. Heloísa gritou, levantando. Ainda não. Avancei. Prints. Dezenas deles. Conversas planejando como usar Júlia, como pegar a herança, como se livrar dela depois. Júlia chorava em silêncio ao meu lado, mas não saiu. Ficou firme. Próximo slide. Extrato bancário. 120 mil reais desviados. Isso é invasão de privacidade, Bernardo berrou. Isso é crime. Minha voz cortou o ar. Desvio de recursos conjugais, adultério, coação. Último slide. O áudio de Heloísa. Apertei play. A voz dela encheu a sala. Filho, você precisa segurar firme. 2 anos. Só 2 anos. Quando terminou, Heloísa estava em pé tentando arrancar o cabo do projetor da tomada. Não se atreva, gritei. E ela congelou, porque naquele momento não era mais a Carmen submissa. Era a Carmen que criou uma filha sozinha, que sobreviveu, que lutou. Vocês usaram minha filha, armaram uma fraude e acharam que eu ia ficar quieta. Júlia se levantou, voz tremendo, mas firme. Eu quero o divórcio, e se vocês tentarem me prejudicar, essas provas vão para a imprensa, para a Receita Federal. Para cada cliente da empresa de vocês. Otávio ficou roxo. Você não tem coragem. Não? Peguei a pasta preta da estante. Joguei na mesa. Aqui está tudo. Suas dívidas, a investigação fiscal, os processos trabalhistas. Tudo. O silêncio que se seguiu foi glorioso. E pela primeira vez em meses, vi minha filha respirar. Heloísa foi a primeira a recuperar a voz. Mas não foi o tom arrogante de sempre. Foi algo quebrado, desesperado. Você não pode fazer isso. Isso é extorsão. Extorsão? Dei um passo à frente.
Extorsão é ameaçar acabar com a carreira da minha filha se ela não continuasse nesse casamento fraudulento. Extorsão é desviar 120 mil blehares da conta dela. Isso aqui? Apontei para a parede onde ainda estava projetada a última imagem. Isso é justiça. Bernardo estava pálido, suor escorrendo pelas têmporas. Olhou para Júlia com algo que tentava ser súplica. Amor, você não entende. Essas conversas são tiradas de contexto. Alessandra é só amiga. Sempre foi. Essas fotos... Cala a boca. Júlia cortou. Sua voz estava diferente. Firme. Inteira. Eu li cada conversa, Bernardo. Cada mensagem. Você chamou nosso casamento de teatro necessário. Disse que eu era ingênua e chata. Planejou me usar por 2 anos só para pegar dinheiro do seu pai. Ela deu um passo em direção a ele. Você me fez acreditar que estava louca, que era paranoica, que o problema era eu. Bernardo tentou tocar no braço dela. Júlia recuou como se tivesse levado choque. Não me toca. Nunca mais me toca. Otávio se levantou da cadeira, barriga tremendo de raiva. Vocês vão se arrepender disso. Eu vou destruir vocês. Tenho advogados, tenho conexões. Você tem a dívida de 23 milhões e uma investigação federal nas costas. Peguei outra pasta, menor, abri numa página marcada. Página 47 do relatório da Receita. Importações fantasmas entre 2020 e 2023. Notas fiscais falsas. Empresas de fachada registradas em paraísos fiscais. Olhei para ele. Achava que ninguém ia descobrir? O rosto dele passou de vermelho a cinza. Ele cambaleou, apoiou-se na mesa. Como você... Quem te deu isso? Não importa. O que importa é que tenho. E se vocês não aceitarem o divórcio nos termos que vamos estabelecer, agora, cópias disso vão para todos os clientes da Távora Importações, para os bancos, para os jornais. Cruzei os braços. Imagina a manchete. Empresário milionário fraudou o casamento do filho para desviar a atenção de sonegação fiscal. Seus contratos vão evaporar em 48 horas. Heloísa se deixou cair na cadeira, mãos tremendo. Pela primeira vez, a máscara de superioridade tinha caído completamente. Ela era só uma mulher de 50 e poucos anos, botox demais, vida vazia demais, que tinha apostado no filho errado. O que vocês querem? Ela sussurrou. Dr. Nestor tinha me preparado para esse momento. Ensaiamos cada palavra. Primeiro, divórcio imediato. Júlia não quer nada de vocês, mas vocês vão pagar indenização por danos morais, 280 mil reais, o mesmo valor que gastaram na festa de casamento. Afinal, foi tudo mentira desde o início. Peguei um papel da bolsa. Segundo, Júlia será desligada da empresa onde trabalha com carta de recomendação impecável, sem nenhuma mancha em seu histórico. Otávio vai ligar pessoalmente para o diretor e resolver isso. Isso é absurdo. Otávio explodiu. Terceiro. Continuei, ignorando ele. Bernardo devolve os 120 mil reais que desviou, com correção monetária. Prazo, 10 dias. Quarto. Vocês assinam um termo de confidencialidade mútuo. Não falam mal de Júlia, não espalham mentiras, não tentam prejudicá-la de forma alguma. E, em troca, essas provas ficam guardadas. Comigo. Para sempre. Silêncio. Respiração pesada de Otávio. Soluço abafado de Heloísa. Bernardo olhando para o chão como criança pega roubando. E se recusarmos? Otávio perguntou, mas a voz estava sem força. Então, segunda-feira de manhã, às 9 em ponto, uma cópia desse dossiê chega à redação de 3 jornais diferentes. Às 10, chega aos seus 5 maiores clientes. Às 11, à Receita Federal. Olhei nos olhos dele. Você escolhe. Perder 400 mil e manter as aparências ou perder tudo e virar manchete de escândalo. Matemática. Sempre foi sobre matemática. Calcular riscos, pesar opções, resolver equações. E eles sabiam que estavam resolvidos. Otávio olhou para Heloísa. Ela olhou para Bernardo. Uma família inteira desmoronando ali,
na minha sala simples de apartamento em Perdizes, sob luz do projetor de R$ 850. Temos até quando para decidir? Otávio perguntou, voz rouca. Até amanhã, meio-dia, Dr. Nestor Vilela aguarda o contato de vocês. Entreguei um cartão. Ele é o advogado de Júlia. Tudo será feito oficialmente, documentado, registrado. Heloísa pegou a bolsa Chanel, levantou cambaleante. Vamos, Otávio. Bernardo. Precisamos conversar. Olhou para mim com ódio puro. Você vai se arrepender. Não, respondi. Quem vai se arrepender são vocês. Toda vez que olharem no espelho e lembrarem que perderam para uma professora aposentada de Perdizes. Eles saíram em silêncio. Bernardo foi o último. Parou na porta, olhou para Júlia uma última vez. Eu realmente gostei de você no começo, ele disse baixinho. Antes de tudo isso virar negócio. Sai daqui, Júlia respondeu, sem raiva. Sem dor. Só cansaço. E não volta nunca mais. A porta fechou. O silêncio que ficou era diferente. Não era pesado, era leve, como o ar depois da tempestade. Júlia se virou para mim. Lágrimas escorrendo, mas um sorriso começando a se formar nos cantos da boca. Mãe, você fez isso. Você realmente fez isso. Nós fizemos, filha. Você foi corajosa. Você ficou firme. Ela me abraçou, apertado, daquele jeito que abraçava quando era pequena e tinha medo de trovão. E eu segurei minha menina, minha Júlia, que tinha sido tão machucada, mas estava inteira de novo. Naquela noite, dormimos as duas no sofá da sala. Ela com a cabeça no meu colo, eu afagando o cabelo dela. Televisão ligada em algum programa que nenhuma de nós assistia de verdade. E pela primeira vez em meses, ela dormiu sem pesadelos. No sábado ao meio-dia, o telefone tocou. Dr. Nestor. Dona Carmen, eles aceitaram. Todos os termos. Vão assinar segunda-feira. Fechei os olhos. Respirei fundo. Obrigada, doutor. Não, obrigada à senhora. Em 20 anos de advocacia, nunca vi uma mãe montar operação tão perfeita. Ele riu. A senhora deveria ter sido advogada. Sou professora, e professores sabem planejar, doutor. Sabem planejar muito bem. Desliguei. Olhei para a Júlia, que tinha ouvido tudo e estava chorando de alívio. Acabou, mãe. Acabou, meu amor. Você é livre. E naquele apartamento de 2 quartos, com móveis velhos e pintura descascada, aconteceu a maior vitória da minha vida. Porque não tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com dignidade, com justiça, com provar que gente pequena pode vencer gente grande, quando tem coragem, quando tem amor, quando tem uma mãe que nunca, nunca desiste. Os 4 meses que se seguiram àquele jantar foram de reconstrução. Não foi fácil. Não foi rápido, mas foi real. O divórcio saiu em tempo recorde, 120 dias. Dr. Nestor trabalhou como um maestro, cada documento assinado, cada termo cumprido à risca. Otávio transferiu os R$ 280 mil de indenização em 2 parcelas. Bernardo devolveu os R$ 120 mil desviados, corrigidos, em 3 depósitos que Júlia recebeu com um sorriso amargo. Nem parece real que esse dinheiro existiu, mãe. Parece que fui roubada e nem percebi. Ela foi desligada da empresa com carta de recomendação assinada pelo próprio diretor. 5 estrelas, colaboradora exemplar, dedicada, íntegra. A pressão que estavam fazendo evaporou da noite para o dia. Otávio tinha cumprido sua parte do acordo. Porque sabia que se não cumprisse, o inferno seria bem pior. Júlia passou 3 semanas sem sair de casa. Acordava tarde, ficava de pijama o dia inteiro, assistia séries sem prestar atenção. Chorava às vezes. Outras vezes ficava apenas olhando pela janela. Eu respeitava o tempo dela. Fazia comida que ela gostava. Deixava café quentinho na mesinha de cabeceira. Sentava ao lado dela no sofá, sem falar nada, só segurando a mão. Mãe, eu me sinto tão idiota, ela disse numa tarde chuvosa de agosto. Como eu não vi? Como deixei aquilo acontecer?
Porque você acreditou no que ele mostrava. E acreditar em alguém não é ser idiota, Júlia. É ser humana. Afastei uma mecha de cabelo do rosto dela. O idiota é quem usa essa humanidade contra você, e ele vai pagar por isso pelo resto da vida. Mas ele vai ficar bem. Gente como ele sempre fica. Não, filha. Ele não vai ficar bem. Apertei a mão dela. Ele vai carregar isso. Vai olhar no espelho e saber que é um farsante. Que destruiu alguém que o amava de verdade. E isso, acredite, dói mais do que qualquer processo. No final de agosto, Júlia começou a procurar emprego. Mandou currículos. Fez entrevistas. A carta de recomendação abria portas. Em 3 semanas, tinha 3 propostas. Escolheu uma empresa de consultoria em Itaim Bibi. Salário de R$ 18.000, melhor do que ganhava antes. Gerente sênior de projetos. Começou em setembro. Eu via ela voltando aos poucos. O brilho no olhar retornando devagar, como amanhecer. O sorriso surgindo mais espontâneo. A postura ereta de novo. Minha Júlia estava se recuperando, mas nem tudo correu conforme o acordo. Porque gente como os Távora não aceita derrota calada. Em outubro, começaram os rumores. Chegaram até mim através de uma ex-colega de escola que tinha parente que conhecia alguém da alta sociedade. Heloísa estava espalhando que Júlia tinha sido infiel, que tinha armado tudo para extorquir dinheiro, que eu, a mãe, era uma aproveitadora que manipulou a filha. Quando Júlia soube, quis explodir. Vou processar ela, mãe. Vou. Não. Segurei o pulso dela. Você vai fazer melhor que isso. Vai viver bem. Vai prosperar. Vai ser tão feliz que qualquer mentira que ela inventar vai parecer ridícula. Olhei nos olhos dela. A melhor vingança, filha, é ser feliz. É mostrar que eles não conseguiram te quebrar. E foi o que ela fez. Júlia mergulhou no trabalho. Entregou projetos antes do prazo. Impressionou diretores. Em dezembro, foi promovida. Salário para R$ 22.000. Aos 28 anos, era uma das gestoras mais jovens da empresa. Voltou a sair com amigos. Voltou a rir. Pintou o cabelo de um castanho mais claro, diferente de antes. Mãe, eu preciso ser outra, uma versão melhor de mim. E foi. Começou terapia. 2 vezes por semana. Enfrentou a dor, o trauma, a sensação de ter sido usada. Em janeiro de 2025, um ano depois de tudo ter começado, ela me chamou para almoçar num restaurante bonito em Pinheiros. Ela pagou. Fez questão. Vestido amarelo, cabelo solto, maquiagem leve. Estava linda. Mãe, quero te agradecer, oficialmente, por tudo. Ela segurou minha mão na mesa. Você me salvou, literalmente me salvou. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, mãe, qualquer mãe não faria. Qualquer mãe teria entrado em pânico, teria me julgado, teria dito, eu avisei. Você montou um plano, contratou advogado, investigador, gastou suas economias, enfrentou gente poderosa. Lágrimas nos olhos dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu não me sinto forte, Júlia. Eu só fiz o que precisava ser feito. E é por isso que você é forte. Naquele momento percebi. Não era só Júlia que tinha crescido. Era eu também. Descobri uma força que não sabia que tinha. Uma coragem que estava adormecida há anos. Uma capacidade de lutar que eu tinha esquecido que existia. Quanto aos Távora. Bem, o destino tem formas engraçadas de equilibrar as coisas. Em novembro de 2024, a investigação da Receita Federal finalmente fechou o cerco. Otávio Távora foi obrigado a fazer acordo. Pagou R$ 9 milhões em multas e impostos atrasados. A empresa perdeu 3 dos 5 maiores contratos. Começou a demitir funcionários. A mansão em Alphaville foi colocada à venda em fevereiro de 2025. R$ 7 milhões e meio, mas até agora ninguém comprou. Bernardo perdeu o cargo na empresa. Otávio o demitiu. Por má conduta e prejuízo à imagem da família, segundo boatos. Ele tentou abrir consultoria própria, faliu em 5 meses.
Ouvi dizer que está trabalhando como gerente comercial numa empresa média em Santo André. Salário comum. Vida comum. A amante, Alessandra, terminou com ele assim que o dinheiro secou. Surpresa para ninguém. Heloísa tentou me ligar uma vez. Foi em dezembro, véspera de Natal. Número privado, mas eu sabia que era ela. Atendi. Carmen, podemos conversar? Como mulheres adultas? Pode falar. Longa pausa. Respiração pesada. Eu queria pedir desculpas pelo que fizemos, com sua filha, com você. Foi errado. Fiquei em silêncio, esperando. Eu estava desesperada. Otávio estava afundando a empresa. Precisávamos de saída. Achei que o casamento do Bernardo estabilizaria as coisas, daria respeitabilidade. Mas eu não deveria ter usado uma menina inocente. Não deveria. Minha voz saiu calma, firme. Heloísa, eu não aceito suas desculpas, porque você não está arrependida do que fez. Está arrependida de ter sido pega. Se não tivéssemos descoberto, você continuaria usando minha filha como peão. Carmen. A senhora ensinou ao seu filho que pessoas simples, como eu, não têm valor. Que gente com menos dinheiro pode ser manipulada, usada, descartada. Respirei fundo. Mas esqueceu que pessoas simples sabem o que é dignidade, sabem o que é caráter. E no final, isso vale mais do que qualquer mansão em Alphaville. Pausa. Tenha um Feliz Natal, Heloísa. Espero que encontre paz de verdade. Porque dinheiro claramente não trouxe. Desliguei. Júlia, que tinha ouvido tudo da sala, me abraçou. Você é incrível, mãe. Não, filha. Eu sou só uma professora aposentada que aprendeu que lição mais importante não se ensina com giz e lousa. Se ensina com exemplo. Hoje, em novembro de 2025, Júlia mora comigo de novo. Dividimos o apartamento de 2 quartos. Ela paga metade das contas agora, mesmo eu dizendo que não precisa. Mãe, eu quero. É o mínimo. Aos domingos, fazemos o bolo de cenoura da vovó. Aquele mesmo que Heloísa chamou de bolinho caseiro. Comemos assistindo filme ruim na televisão, rindo de besteira. Júlia conheceu alguém novo, um arquiteto chamado Rafael. Simpático, humilde, que veio jantar aqui em casa 3 vezes antes de qualquer coisa séria. Que me olha nos olhos quando conversa. Que ajuda a lavar louça depois de comer. Que pergunta sobre meus alunos de antigamente, genuinamente interessado. Esse sim, filha, eu disse quando ele foi embora na 3ª visita. Esse tem substância. Ela sorriu. Eu sei, mãe. Eu sei reconhecer agora. E essa é a parte mais importante de tudo. Júlia aprendeu. Aprendeu que amor não dói, que respeito não negocia, que vermelho é vermelho, não é amor intenso, que gente boa não precisa provar que é boa, simplesmente é. Quanto a mim, voltei para minhas aulas voluntárias na biblioteca do bairro, ensinando matemática para crianças carentes. Recuperei as economias aos poucos, 500 malures por mês, que guardo religiosamente. Não me arrependo de 1 centavo gasto. Cada nota foi investimento na liberdade da minha filha. E se eu pudesse voltar no tempo, àquele dia do casamento, ao momento em que peguei o buquê e encontrei o bilhete, eu faria tudo de novo. Cada decisão. Cada confronto, cada noite sem dormir planejando. Porque no final, não importa quantos milhões alguém tem, não importa o tamanho da mansão. Não importa se é calça alfaiataria ou jeans da feira. O que importa é o tamanho do seu coração e a força da sua coragem. Eu sou Carmen Alves, professora de matemática aposentada, moradora de Perdizes, viúva, mãe, e a mulher que provou que dá para vencer gigantes com nada além de amor, inteligência e uma vontade inabalável de proteger quem a gente ama. E você, que me ouviu até aqui? Se está passando por algo parecido, se sente presa, se acha que não tem saída, lembre-se, sempre tem. Às vezes, ela está escondida num bilhete dentro de um buquê.
Às vezes, está dentro de você, esperando só que você tenha coragem de buscar. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E lembre-se, sua dignidade não se negocia. Nunca. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de superação, coragem e justiça. Porque todos nós merecemos finais onde o amor e a verdade vencem. Fim.